Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Brilhe justiça. também a luz de vocês diante dos outros. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante esse trimestre de abril a junho, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo Mateus. E na semana passada, no estudo que fizemos, nós vimos que havia multidões que seguiam Jesus para todos os lados. Essas multidões seguiam Jesus nem sempre por motivos muito nobres. Por exemplo, alguns estavam procurando milagres para si mesmos, ou então, pelo menos, para assistir o espetáculo. Outros achavam que Jesus iria multiplicar pães e peixes a qualquer momento, outra vez. E outros ainda seguiam mais por curiosidade, por querer saber quem era aquele homem diferente que estava passando por ali. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos fazer hoje, no início dessa lição, é fazer um autoexame. Olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: por que razão eu estou buscando Jesus hoje? O fato é o seguinte: Jesus não apenas fazia milagres, ele também pregava, ensinava, exortava e até mesmo fazia repreensões muito sérias a algumas pessoas que buscavam trazer obstáculos para o seu ministério e testar, talvez, a sua sabedoria e o seu poder. Tudo isso porque Jesus tinha uma missão. A sua missão verdadeira está lá no capítulo 18, verso 11 de Mateus, que diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até mesmo os discípulos mais chegados de Jesus foram alvo dessas advertências para que não se deixassem levar pelo engano, pelas aparências e também pelas opiniões correntes no meio do povo. No estudo de hoje, nós vamos examinar algumas dessas advertências nos capítulos 20 e 21 do Evangelho de Mateus. Então abra agora a sua Bíblia, deixe o seu coração preparado e vamos iniciar com uma parábola que Jesus contou e que reflete uma verdade que às vezes a gente fica meio em dúvida, né? É difícil às vezes de compreender. Então vamos a essa parábola. Mateus capítulo 20, versos 1 e 2 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Bem, a cultura das uvas era uma das atividades econômicas mais importantes em Israel, e por que não dizer em toda aquela região. Muitas famílias dependiam dessa cultura para a sua subsistência. Havia nela também um significado espiritual ou religioso, porque o vinho era usado também para as ofertas derramadas, as ofertas de bebida, que eram exigidas pela lei de Moisés lá no templo. Então, as vinhas eram tão importantes que o povo de Israel foi comparado várias vezes com uma vinha pelos profetas. Eles falavam sobre a vide de Deus em textos como Isaías 5, de 1 a 7, Jeremias 2, 21, mas o texto de Oséias, capítulo 10, verso 1, eu quero ler para vocês, que diz assim: Israel era uma videira de ramagem viçosa,
que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. A vinha, nas palavras de Jesus, representava a atividade do reino de Deus no mundo. Por isso ele insistiu nesse tema. E ele contou mais duas parábolas a respeito de vinhas, que nós vamos comentar quando chegarmos lá no capítulo 21. Mas o texto dessa parábola diz que o dono da vinha contratou trabalhadores no início da manhã para a colheita de uvas naquele dia e acertou com eles o pagamento de 1 denário por aquele dia de trabalho. O dia de trabalho normal naquela época começava às 6 da manhã, já no nascer do sol, e ia até o pôr do sol por volta de 18 horas. E é claro que havia alguns intervalos para descanso, para alimentação. E 1 denário era o preço, era o valor usual de um dia de trabalho naquela região. Mas então Jesus continuou a parábola dizendo o seguinte, que o dono da vinha, mais tarde um pouco, saiu por volta de 9 horas da manhã e contratou um outro grupo de trabalhadores. Disse, olha, vocês estão aí desocupados, então vamos trabalhar na minha vinha. E eles aceitaram e foram. Mais tarde, aquele homem saiu por volta de meio-dia e fez a mesma coisa. Encontrou alguns homens lá sem trabalho e disse, querem trabalhar na minha vinha? Vamos. E chamou e eles foram. Um outro grupo foi contratado por volta das 3 horas da tarde e um último grupo, por incrível que pareça, foi contratado às 5 da tarde, para trabalhar apenas 1 hora, então, de 5 às 6. Aparentemente, o dono da vinha estava com pressa, né, de fazer a sua colheita, até porque as uvas material perecível, então, quanto mais rápido você colher e utilizar, melhor. Mas então, o costume daquela época era que a remuneração fosse paga no mesmo dia. Então acabou a jornada, chama-se os trabalhadores e é feito o pagamento por aquele dia de trabalho. Então, no final daquele dia, o dono da vinha chamou o administrador da vinha e disse, olha, vá fazer o pagamento dos trabalhadores. Pois bem, o administrador começou o pagamento por aqueles que tinham sido contratados por último, portanto, às 5 da tarde. E chamou e disse, olha, está aqui o pagamento de vocês. E entregou para eles 1 denário para cada um, como se eles tivessem trabalhado um dia inteiro. Então, os demais, especialmente aqueles que tinham chegado às 6 da manhã, imaginaram assim, opa, se ele pagou 1 denário para esses que só trabalharam 1 hora, então nós, né, que passamos aqui o dia inteiro, vamos receber mais, com certeza. Mas aí, o que aconteceu? E conforme ele foi chamando, ele foi pagando 1 denário, para os que chegaram 3 horas, meio-dia e tal. E quando aqueles que chegaram às 6 da manhã receberam o seu denário, aí eles ficaram irritados. Tá? E eles chegaram e disseram para aquele homem assim, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia todo. Está lá no verso 12. Aí o dono da vinha entra em cena e responde para aqueles homens o seguinte, assim, de uma maneira até bastante educada, sem ser grosseiro, ele diz assim, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Então pegue o que é seu e vá embora. Porque eu quero dar a este último tanto quanto eu dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Versos 13 a 15. Pois bem, antes de chegar a alguma conclusão precipitada sobre o significado dessa parábola, nós precisamos esclarecer, primeiro, que Jesus não estava ensinando que todo trabalho do reino de Deus é igual. E segundo, ele também não estava ensinando que toda recompensa
ou o galardão na vida futura vai ser igual. O propósito de Jesus com essa parábola era mostrar que um discípulo nunca deve comparar o seu trabalho com o de outro discípulo, mas sempre concentrar-se em servir a Jesus com coração grato em resposta à graça de Deus. Para aqueles discípulos de primeira hora, né, como era o caso até dos 12 apóstolos lá, Jesus estava mostrando claramente que eles nunca deveriam desprezar aqueles que passassem a segui-lo mais tarde. Se os apóstolos de Jesus precisavam de uma exortação, né, desse jeito, o que dizer de nós? Nós, de fato, precisamos evitar esse perigo constante das comparações e nos concentrar em fazer a vontade de Deus na construção do seu reino, sem nos importar com a quantificação da recompensa que vamos receber. Por isso, Jesus concluiu essa parábola dizendo: assim, muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Verso 16. Nós devemos entender que a graça de Deus faz com que alguns últimos passem a ser primeiros. Precisamos repetir que isso não significa que todos os servos do Senhor vão receber a mesma recompensa, mas que a recompensa pelo serviço no reino de Deus depende exclusivamente da sua graça soberana. Assim que Jesus concluiu essas palavras diante daquelas pessoas, ele então chamou os 12 discípulos à parte para anunciar a eles pela terceira vez a sua morte e ressurreição. Nós precisamos lembrar que Jesus e os discípulos estavam a essa altura subindo para Jerusalém. Eles vinham da região da Galileia e estavam indo para Jerusalém para participar da festa, a grande festa dos judeus, a festa da Páscoa. Naquela época, então, as estradas estavam lotadas de gente que vinham de todo lugar e iam para Jerusalém, para essa festa. Jesus, porém, tinha uma coisa para dizer aos seus discípulos mais chegados que talvez apenas eles estivessem preparados para ouvir, mesmo que ainda não pudessem entender de forma absoluta. Versos 18 e 19 diz assim, são palavras de Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Com essas palavras, Jesus acrescentou alguns detalhes que ele não tinha falado ainda das vezes anteriores. Ele falou do lugar onde iria acontecer a sua morte, falou também sobre as pessoas que iriam condená-lo. Ele se referiu também aos gentios, porque apenas os romanos podiam executar a pena de morte por crucificação. A sua breve menção à ressurreição parece que foi ouvida, mas não foi percebida pelos discípulos. Jesus fez essas declarações a respeito do seu amor sacrificial em um momento quando aqueles discípulos ainda estavam preocupados com questões menos importantes. Por exemplo, quem seria o maior entre eles? A prova disso foi o pedido da mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, que nós lemos logo em seguida, versos 20 e 21. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino
estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Apesar das repetidas predições de Jesus a respeito do seu sofrimento e morte, os discípulos ainda insistiam em ficar pensando a respeito de privilégios e poder. Qual seria, então, o significado do pedido daquela mulher? A ideia de estar à direita e à esquerda do rei indica proximidade e compartilhamento do seu prestígio e do seu poder. Alguns comentaristas concluem que a mulher de Zebedeu era aquela Salomé que aparece ao pé da cruz junto com Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, lá em Marcos capítulo 15, verso 40. Se for assim, ela seria, na verdade, irmã de Maria, a mãe de Jesus, a julgar pelo capítulo 19 e 25 do Evangelho de João, que diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, que seria Salomé, mencionada em Marcos, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Se esse for o caso, Tiago e João seriam também primos de Jesus. E é possível que esses irmãos quisessem usar essa proximidade familiar para alcançar essa sua intenção. Bom, Jesus percebeu claramente a intenção deles, porque embora o pedido tenha sido feito pela mãe, na realidade aquele era o desejo dos filhos. Então, em vez de responder para a mãe, Jesus se dirigiu para os 2 irmãos, dizendo que eles não sabiam o que estavam pedindo. E aí depois ele perguntou: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles, sem pensar, responderam: podemos. Naquele momento, eles jamais podiam imaginar que o cálice que Jesus ia beber era o seu sofrimento, a sua morte, e embora Jesus tivesse acabado de falar com eles a respeito desse assunto. Bom, Tiago e João de fato beberam o cálice de Jesus. O primeiro foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, conforme está relatado lá em Atos, no capítulo 12. E o segundo viveu até a velhice, mas ele não escapou das perseguições, dos maltratos, primeiro por parte dos líderes dos judeus e mais tarde também dos romanos. Nós não podemos esquecer que os seus últimos anos, já na idade avançada, ele foi exilado na ilha de Patmos e de lá ele escreveu o Apocalipse. Mas Jesus também disse para aqueles homens que os lugares à sua direita e à sua esquerda seriam reservados para a escolha do Pai. Ao lado de Jesus, na sua crucificação, estavam com ele 2 malfeitores. Tiago e João ainda não entendiam que pedir para reinar com Jesus era pedir para sofrer com ele. O comentarista Matthew Henry disse o seguinte: não sabemos o que pedimos quando pedimos a glória de usar uma coroa, mas não pedimos a graça para carregar o sofrimento em nosso caminho para ela. Bem, os outros 10 apóstolos ficaram indignados, mas não é porque eles estavam discordando do pedido de Tiago e João. Na verdade, eles estavam indignados com a coragem que aqueles 2 tiveram de tentar usar essa proximidade familiar com Jesus para buscar uma posição que, na verdade, todos eles desejavam. Por isso, Jesus teve de ser muito claro nas palavras seguintes, versos 25 a 28. Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário,
quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus usou duas palavras distintas para servo nesse texto. A primeira delas é diáconos, é a palavra grega que significa um servo ou um empregado assalariado. A segunda é doulos, que significa um escravo. Essas eram as duas posições sociais mais baixas na sociedade judaica. Mas Jesus inverteu o seu status na comunidade dos discípulos e deu a essas duas posições a proeminência. O capítulo 21 termina com uma narrativa da cura de 2 cegos em Jericó. No período de Herodes o Grande, ele havia construído um palácio de inverno com jardins maravilhosos a cerca de 1,5 quilômetro ao sul da antiga cidade de Jericó, aquela mesma Jericó que havia sido destruída lá por Josué e depois foi reconstruída. Então, havia esse caminho, essa estrada de cerca de 1,5 quilômetro entre as duas localidades, e esse era o caminho natural de quem vinha da Galileia e ia para Jerusalém. Então eles tinham que passar por aquele caminho. Jesus, então, estava viajando, indo para a Páscoa, e ao redor dele, sempre, a multidão. A menção a esse fato por Mateus mostra o seguinte: Jesus estava a caminho da sua paixão, e ele seria rejeitado pelo seu próprio povo, seria traído pelos amigos mais íntimos, mas ele não deixava, em momento algum, de se preocupar com as pessoas necessitadas e desvalidas que o cercavam. As multidões tentaram fazer aqueles homens se calarem. Afinal, que direito eles tinham de perturbar o grande mestre? Porém, diferente das multidões e dos próprios discípulos, que desejavam se deleitar na glória de Jesus, mas não queriam praticar a sua compaixão, Jesus mostrou a sua graça e poder, curando aqueles 2 cegos. Ele se fez servo daqueles homens, como ele tinha acabado de ensinar aos discípulos. E ele mostrou assim com as suas ações a comprovação do seu ensino. Warren Wiersbe acrescenta que este capítulo apresenta preceitos difíceis de entender e praticar, mas que são necessários. Primeiro, quem ama as coisas do mundo não pode amar a Deus de verdade. E segundo, quem não se sujeita à vontade de Deus não é capaz de obedecê-lo sem reservas. E acrescenta ainda, quem busca glória para si ou se compara com outros, não pode glorificar a Deus. E aí eu vou ler aqui nas palavras desse próprio comentarista, quando ele diz assim: é impossível reconhecer Jesus como Rei se não o amamos acima de tudo, se não obedecemos a Ele sem reservas e se não o glorificamos completamente. Se fizermos tudo isso, compartilharemos de sua vida e alegria e um dia, assim, reinaremos com Ele. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós notamos que no início do seu ministério, quando Jesus realizava milagres, ele várias vezes dizia para as pessoas que eram curadas que não divulgassem aquela cura, além do necessário. Para aquelas pessoas isso era muito difícil, eu diria quase impossível.
As curas eram raríssimas naquele tempo, a medicina ainda era muito rudimentar. Por isso, era difícil demais fazer com que aquelas pessoas se calassem. Mas Jesus dizia isso porque naquele momento não era a sua intenção, aliás, em momento algum, era a sua intenção parecer ou tornar-se um superstar. O que ele queria era cumprir o ministério que Deus havia lhe dado, fazer a vontade do Pai. Mas agora eles estavam caminhando para essa última viagem de Jesus para Jerusalém. Então ele estava andando ao lado de uma multidão e realizou um milagre na frente de todo mundo, sem se importar com o que ia acontecer em seguida. Nessa caminhada para Jerusalém, a gente pode dizer assim, era também a caminhada de Jesus rumo ao Calvário. Ele não só estava ciente disso, como ele alertou várias vezes aos seus discípulos sobre esse assunto. A caminhada entre Jericó e Jerusalém durava cerca de um dia. Eram 27 quilômetros, mas essa subida era de mais ou menos 900 metros. E esse caminho passava por duas localidades, já mais perto de Jerusalém, Betânia e Betfagé. Antes de chegar a Jerusalém, a estrada subia no monte, e lá de cima ela privilegiava os visitantes com uma vista esplendorosa da cidade de Jerusalém. Pois bem, Jesus foi chegando ali e ele entrou em Jerusalém no episódio que é bastante conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus 21, versos 1 a 5. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carne. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele era o rei dos reis. Mas ele não usou um fogoso cavalo, como faziam os reis conquistadores quando o seu exército subjugava uma cidade. Na verdade, o jumento era a montaria mais usada naquela época. E foi desse jeito que Jesus entrou em Jerusalém. Mateus comenta que esse foi o cumprimento das profecias de Isaías e Zacarias. Em Isaías 62:11 nós lemos: digam à filha de Sião, eis que vem o seu Salvador. E em Zacarias 9:9, alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. A multidão estendia suas capas, suas roupas pelo caminho como um gesto de submissão a Jesus como rei. No Antigo Testamento nós temos um exemplo disso, quando o rei Jeú de Israel entrou na cidade de Ramote Gileade. Lá em 2 Reis 9:13 nós lemos assim: então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. As pessoas também pegaram ramos de árvores ou folhas, galhos de palmeiras, para forrar o caminho onde Jesus estava passando. Essas palmas, elas tinham uma representação do forte nacionalismo judaico, porque elas simbolizam a vitória e, mais ainda,
elas lembram de um modo bem especial para as pessoas naquela época, as vitórias dos Macabeus, no chamado período interbíblico, ou seja, o período entre o Antigo e o Novo Testamento. No livro apócrifo de 2 Macabeus, no capítulo 10, verso 7, nós lemos o seguinte a respeito de um homem, um conquistador chamado Simão Macabeu, a respeito da sua entrada em Jerusalém. Diz assim: foi assim que, levando ramalhetes, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos àquele que lhes havia concedido a dita de purificar o seu templo. Devemos lembrar que esse não é um relato bíblico, é apenas histórico. E eu estou mencionando aqui apenas para dar um exemplo, né, desse nacionalismo judaico relembrado nesse momento e de como eles tinham esse costume de colocar palmas e ramos de árvores quando passava assim, uma pessoa importante. Então, esses gritos de Hosana ao filho de Davi representavam o reconhecimento da multidão naquele momento de que Jesus era o Messias. A palavra Hosana deriva do verbo hebraico para salvar e faz referência ao Salmo 86, verso 2, que diz assim: ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Também a multidão aclamava Jesus como filho de Davi, que era um título messiânico, conforme nós já estudamos lá no primeiro capítulo de Mateus. A cidade de Jerusalém, então, ficou alvoroçada por vários motivos. A multidão do povo ali tinha esperança de que o Messias havia chegado. Mas as autoridades religiosas ficaram com medo de que Jesus, naquele momento, usasse o seu poder e a sua influência sobre as massas para subjugá-los. E, ao mesmo tempo, também ficaram com medo de que as autoridades romanas soubessem daquele tumulto e resolvessem agir com violência, como era bastante comum. As pessoas perguntavam umas às outras: quem é este? Mas essa pergunta não significa que as pessoas ainda não soubessem quem era Jesus. Era só uma maneira de dizer mais ou menos o seguinte: quem realmente é esse homem que causa tanto alvoroço? E a resposta era: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Esse entusiasmo inicial com a pessoa de Jesus, poucos dias depois, seria substituído pelos gritos, pedindo a sua crucificação. Pois bem, Jesus então entrou em Jerusalém, e lá ele se dirigiu ao templo, né? Era normal, eles estavam indo por causa da festa. Versos 12 e 13 do capítulo 21. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Pois bem, mercadores e cambistas eram autorizados pelos chefes dos sacerdotes a exercer a sua atividade nos pátios do templo. Para os viajantes que vinham de longe, não era prático trazer consigo os materiais necessários para os sacrifícios, que seriam animais, lenha, azeite, vinho, farinha, etc. Então, o que eles faziam? Traziam dinheiro para comprar esses materiais dos mercadores que ficavam ali na entrada do templo. O problema era o seguinte: a moeda comum usada no Império Romano era considerada impura para o templo. Por isso, antes do mercado, havia os cambistas. Esses cambistas faziam a troca da moeda romana pela moeda do templo. O problema é que a taxa de câmbio cobrada era exorbitante. Meio ciclo de prata. Eu não sei avaliar quanto valeria hoje meio ciclo de prata, mas o que nós sabemos é que era um valor, né, bastante
elevado já na época. Mas isso tudo era comandado por sacerdotes corruptos que dominavam o templo, lucravam grandemente com aquelas atividades, e nós sabemos que esses sacerdotes, em maior parte, eram do partido dos saduceus. Pois bem, o pior disso tudo é que aquela área ao redor do templo, que devia ser um lugar de adoração, de contrição, de oração, de meditação, de confissão de pecados, havia se transformado em um mercado, cuja balbúrdia se ouvia de longe. Quando Jesus expulsou os mercadores e derrubou as mesas dos cambistas, ele citou textos do profeta Isaías e também de Jeremias. Isaías 56, 7. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jeremias 7,11. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? A última menção de Mateus sobre o ministério de cura de Jesus aparece nos versos 14 e 15. Era muito comum que pessoas com deficiências e até doenças as mais diversas pedissem esmola ali nos acessos do templo. Essas pessoas não podiam entrar além do que era chamado de o pátio dos gentios. Era o pátio mais exterior do templo. Ali havia até mesmo alguns sacerdotes doentes que ficavam mendigando porque eles não podiam mais entrar no templo para trabalhar. Mas Jesus era maior do que as leis do templo. Essas pessoas rejeitadas por causa das suas enfermidades e deficiências físicas foram curadas por Jesus. E agora podiam de novo entrar no templo para oferecer sacrifícios pela sua purificação. Da mesma forma, a gente precisa entender que Jesus trata qualquer pecador que chegar a ele com a sua vida impura, desejando ser curado. Ele não apenas cura, ele abre o caminho para que essa pessoa volte a ter comunhão com ele e com o Pai. Um dos episódios mais intrigantes desse capítulo 21 é o da figueira sem frutos. Versos 18 e 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. O pastor Edson Vieira é um dos professores do Instituto Haggai. Ele nos conta que ele, um dia, por curiosidade, por desejo de conhecer um pouco mais, ele foi visitar uma plantação de figos, para então saber sobre essa planta. E ele descobriu algumas coisas muito interessantes. Ele descobriu que em uma determinada época do ano, as figueiras perdem completamente as folhas, bem parecido com o que acontece com a nossa seringueira. Mas quando se aproxima o período da produção, primeiro nascem as flores, depois vêm os frutos, e só então surgem as folhas. O curioso é que quando uma figueira produz muitas folhas, é porque antes ela produziu poucos frutos. E às vezes nem produziu frutos. Mas quando a figueira já produziu folhas, e ela já está cheia de folhas, algumas vezes acontece de ainda assim encontrar um ou outro fruto nela. A produção de frutos é a verdadeira finalidade de uma figueira. As folhas podem até embelezar a planta, dar uma aparência de vitalidade, de saúde,
Mas se não houver frutos, ela não serve para nada. A ação de Jesus em relação àquela figueira é uma séria exortação à religião da sua época, mas também fala de modo muito sério para a igreja de hoje. Jesus tinha acabado de purificar o templo. Aquele lugar estava funcionando com todo o seu esplendor. Os sacrifícios diários eram feitos, os sacrifícios pelos pecados estavam sendo oferecidos, as festas religiosas todas eram celebradas e as pessoas não paravam de entrar e de sair. Havia uma aparência de vida, mas não havia frutos espirituais a apresentar. Assim como aquela figueira, a religião de Israel estava cheia de folhas, mas já não produzia os frutos que o Senhor esperava. Mas e quanto a nós, hoje, qual é o fruto que a igreja do Senhor está apresentando ao mundo? Estamos celebrando cultos, presenciais ou virtuais? Estamos realizando festividades religiosas? Estamos ansiosos para voltar a estar juntos para cultuar? Mas qual tem sido o nosso fruto? Lembremos da exortação do profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. De igual modo, Tiago, o irmão do Senhor, nos adverte no capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Na ocasião em que nós estudamos os capítulos 8 e 9 de Mateus, nós falamos sobre a ênfase que ele deu para a autoridade de Jesus. Mas mesmo com todas aquelas evidências por meio dos sinais e milagres que ele realizava, Jesus continuou a ser questionado em sua autoridade pelos chefes religiosos dos judeus. O que ele tinha acabado de fazer no templo era uma coisa inaceitável para aqueles sacerdotes, mas não era por motivos religiosos, era porque o seu lucro com aquelas atividades era muito grande. Por isso, então surgiu o questionamento no verso 23. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Quando os sacerdotes perguntavam de Jesus sobre estas coisas, eles se referiam à purificação do templo, mas também ao fato de que Jesus estava ali curando e ensinando sem ter uma autorização formal, assim como um escriba ou um sacerdote. O desejo daqueles sacerdotes não era que Jesus apresentasse as suas credenciais ali, mas era tentar fazer ainda uma reprimenda, ou mesmo pegar Jesus em uma armadilha. Quando Jesus perguntou a eles a respeito do ministério de João Batista, ele acabou invertendo essa situação. O raciocínio daqueles líderes mostrava a sua desonestidade intelectual. Qualquer que fosse a sua resposta, sim ou não, Jesus havia perguntado: o ministério de João Batista era do céu ou era dos homens? Por isso eles preferiram confessar a sua ignorância. A conclusão é bem simples. Se eles não podiam julgar o ministério de João, como é que eles podiam fazer a mesma coisa com Jesus? Além do mais, era vergonhoso para pessoas com aquele status religioso demonstrar desconhecimento de um assunto tão básico. Se a resposta deles fosse sim, o ministério de João era do céu, então a resposta à sua pergunta já estaria dada. Por quê? João sempre apontou para Jesus.
A vontade deles era dizer não. Mas essa resposta ia contrariar tudo o que se pensava sobre João até aquele momento. Em resumo, enquanto os sacerdotes levantaram a questão da autoridade de Jesus, Jesus levantou a questão da competência deles para julgá-lo. Por isso, logo em seguida, Jesus contou duas parábolas. E com essas parábolas se encerra o capítulo 21. Versos 28 a 31 diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não fui. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Esta parábola é uma mensagem direta para os líderes religiosos. Jesus contou essa parábola para mostrar que são ações de uma pessoa que mostram se ela pertence a Deus ou não. Os sacerdotes e os escribas da época de Jesus, obviamente, não viviam o que pregavam. Enquanto isso, os publicanos e as prostitutas estavam se convertendo e passando a fazer a vontade de Deus. O próprio Mateus, além de Zaqueu, eram exemplos dessa mudança de vida, porque ambos eram publicanos. Jesus também aproveitou para fazer referência à questão do ministério de João. Eles tinham dito que não sabiam se o ministério de João era de Deus ou não. Mas Jesus afirmou que os publicanos e as prostitutas creram em João e se submeteram ao seu batismo. João havia apontado o caminho para o reino de Deus, pelo qual os pecadores agora estavam entrando. Mas nem essa prova da mensagem de João foi capaz de convencer aqueles homens e fazê-los crer. A segunda parábola foi tão clara que os sacerdotes e os fariseus imediatamente compreenderam que Jesus estava se referindo a eles. Versos 33 a 38. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número. Os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. Ao contar esta parábola, Jesus tinha em mente textos como Isaías 5, de 1 a 7, e também o Salmo 80, versos 8 a 16. O arrendamento de vinhas era também comum naquela época. Agora, Jesus enfatizou aqui o cuidado do dono da vinha antes de arrendá-la. Ele fez uma cerca para protegê-la de animais, construiu uma torre para protegê-la de ladrões e também do fogo, né? E construiu um lagar para prensar as uvas. Ele tinha absoluta confiança de que a sua vinha ia produzir um fruto bom e que ele receberia a sua parte dos frutos no tempo certo. Mas quando ele fez essa tentativa, não teve sucesso. Até o seu próprio filho foi morto pelos lavradores, para tentar se apropriar daquela vinha. Mas aí Jesus perguntou àqueles homens: quando, pois, vier o dono da vinha, o que ele vai fazer aos lavradores? A resposta
foi de acordo com a lei que eles conheciam tão bem, né? Fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe darão os frutos no tempo certo. Aí Jesus citou o Salmo 118, versos 22 e 23, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus então deixou claro que o reino de Deus estava sendo tirado dos israelitas e sendo entregue a um outro povo que daria os frutos esperados pelo Senhor. Este povo é a igreja, conforme é declarado lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós queremos concluir a lição de hoje dizendo que as exortações de Jesus ao povo israelita e aos líderes político-religiosos da sua época, de maneira alguma se esgotam naquele tempo. A igreja de hoje deve estar sempre atenta para não repetir os erros do passado. Os crentes de hoje devem, dia a dia, examinar a si mesmos para ver se estão dando os frutos e andando nos caminhos que agradam ao Senhor, da maneira como Ele espera do seu povo. Que neste domingo o Senhor nos abençoe. E vamos aproveitar a oportunidade para rededicar as nossas vidas ao Senhor e renovar o nosso desejo de buscá-lo de todo o coração e fazer sempre a sua vontade. Até o próximo domingo.